Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e essa aula é uma aula da primeira série, segundo bimestre, sobre taxa de variação de funções do primeiro grau. E nós iremos entender na aula de hoje como funciona o coeficiente angular. Como eu posso descobrir esse coeficiente sabendo somente os pontos, as coordenadas dentro de um plano cartesiano. Isso é muito importante caso não haja a função, mas haja os pontos, haja as coordenadas, a reta, e você consegue definir qual é a função a partir disso. Sem perda de tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Primeiramente, vamos retomar o conceito de funções do primeiro grau. A função do primeiro grau também é chamada de função afim, sendo na forma f de x igual a x mais b, onde a e b são dois números reais. E para iniciarmos, vamos entender também um pouco sobre função crescente e função decrescente. A função crescente, o coeficiente a, que nós conhecemos ele como coeficiente angular, ele, quando é maior do que zero, caso o valor de x aumente, observe aqui que o valor de x está aumentando, a reta está vindo nessa direção, o valor de y também está aumentando, seguindo a mesma trajetória. Então, função crescente, o coeficiente angular é maior do que zero e essa função, a sua reta vai ser uma reta crescente. Conforme os valores de x vão aumentando, os valores de y também vão aumentando, ok? Já na função decrescente, quando a é menor do que zero, quando x ele aumenta, observem que x está aumentando aqui, y vai diminuindo. Os valores para y. Nós temos aqui o b, que é quando a raiz, quando nós encontramos x igual a zero. A raiz intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, nós sabemos que o a é o coeficiente angular e o b, ele é o coeficiente linear, que é o y. Vamos entender agora sobre taxa de variação, que é a nossa aula de hoje. Então vamos lá, a taxa de variação média da função do primeiro grau é obtida a partir de dois pontos pertencentes à função. O ponto 1, como você consegue observar aqui, e o ponto 2, que ele tem as suas coordenadas x2 e y2. Quando eu faço a razão entre y2 menos y1 e x2 menos x1, eu consigo encontrar a taxa de variação média, que ao mesmo tempo é o coeficiente angular. Então, esse TVM também pode ser descrito igual a da função f de x igual a x mais b. Então, quando eu calculo y2 menos y1 dividido para x2 menos x1, eu vou encontrar o a daqui da função, ok? Então, fica fácil quando a gente entende dessa maneira para encontrar esses valores. Vamos calcular o primeiro exemplo aí. Nós temos aqui na função f de x igual a 3x mais 4, qual é o coeficiente angular e a taxa de variação média? Está pedindo a mesma coisa, mas vamos calcular a partir do TVM. Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu sei que o coeficiente angular é sempre o a, então eu já posso dizer que observando a função f de x igual a 3x mais 4, eu sei que o a é o 3, então já encontrei o meu coeficiente angular.
E aí, o A é 3, pessoal. Essa função é crescente ou decrescente? Se o A é maior do que zero, que é o caso aqui, 3 é maior do que zero. Então, essa função ela é crescente. Agora, vamos ao que interessa. Vamos achar a taxa de variação média. Para isso, eu vou substituir. Eu vou dizer que se x é 1, se o meu x1 é 1, vou fazer primeiro com 0. Vou fazer primeiramente com 0 para a gente conseguir resolver melhor. Vamos lá. Então, se o meu x1 é 0, o meu y1 vai ser igual 3 vezes 0 mais 4, o y1 vai ser 4. Deixa eu só corrigir aqui. O y1 vai ser igual a 4. E se eu atribuir um valor x2, onde o x é igual a 1, então eu vou ter 3 vezes 1 mais 4. Então nós temos, se x é 1, y2 vai ser 7, formando as seguintes coordenadas: 0 e 4 e 1 e 7. E eu posso calcular a taxa de variação média? Posso. Vamos lá. TVM, taxa de variação média, vai ser, pessoal, vamos praticar isso aqui. y2 menos y1. E teremos x2 menos x1. Então, vamos lá. Esse aqui é o y2, esse aqui é o y1. Substituindo, teremos o seguinte: 7 menos 4, 1 menos 0. 7 menos 4 vai dar 3, 1 menos 0 vai dar 1, é igual a 3. Observe, ó, o coeficiente angular é a mesma coisa da taxa de variação média. Nem precisava fazer esse cálculo, já saberíamos a partir do enunciado, mas fiz por achar importante você entender qual é a taxa de variação média a partir do cálculo. Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. Dados 2 pontos, o coeficiente angular da reta que passa por esses 2 pontos ou a taxa de variação média é dado por... Vou chamar esse de x1, y1, x2, y2. Agora é só calcular usando a fórmula. Taxa de variação média é igual. Vamos lá, vamos lembrar a fórmula. Qual é? Pense aí. Nós temos que é y2 menos y1, x2 menos x1. Então, a taxa de variação média ou coeficiente angular será y2, 4. y1, 2. Então, 4 menos 2. x2, C2, y1, x1, 0. 4 menos 2 vai dar 2. 2 menos 0 vai dar 2. Então, a taxa de variação aqui vai ser 1. E eu consigo descobrir, pessoal, qual vai ser a minha função a partir desse ponto aqui, ó. Se eu sei que x é 0 e y é 2, então, caso eu faça, aqui fazer de forma grosseira mesmo, eu sei que se o meu x é 0, o meu y vai ser 2, logo essa reta, ela passa por aqui. Então, esse vai ser o b, pessoal. Se eu sei o a, se eu sei o b, então, minha função vai ser f de x igual a x mais 2. Aí o 1 está aqui, eu não preciso escrever, ok? Encontramos a taxa de variação média, encontramos o coeficiente angular, encontramos o coeficiente linear a partir de 2 pontos, ok?
Agora vamos resolver algumas atividades para fixarmos o que foi aprendido na aula de hoje. Vamos lá. A quantidade de chuva em ml acumulada dentro de um recipiente durante determinado período de tempo obedece a uma função do primeiro grau, conforme mostra o gráfico. Letra A. Qual a função que relaciona a quantidade Y em ml com o tempo x em minutos? E B. Qual a quantidade Y em ml acumulada após 30 minutos? Vamos lá. Eu já sei que o meu B, observando aqui, ó, x é 0, então o y aqui é igual a 50. Então, na minha função, vou colocar aqui f de x igual a x mais b. Eu sei que b é igual a 50. Já descobri isso, ok? Falta encontrar o a, e aí eu escrevo a minha função da letra A. Mas vamos encontrar o a partir da taxa da variação média? Vamos lá. TVM vai ser igual Y2, eu vou escrever em todas elas para você decorar mesmo, menos x1, tá? Então, vamos lá. Eu sei que posso determinar esse ponto aqui, esse primeiro ponto, como x1, y1. Vou dizer que se o x é 0, o y é 50. E o meu x2, y2, eu sei que se o x for 7, o y vai ser 66,8. Então, y2 menos y1, nós teremos 66,8 menos 50, dividido 7 menos 0. Então, taxa de variação média vai ser 16,8 dividido para 7. Esse valor vai dar, eu posso fazer 168 dividido para 70. Mas 16,8 dividido para 7, pessoal, é igual a 2,4. Logo, o meu A é 2,4. Então, eu já posso escrever a alternativa A, dizendo que f de x, o A é 2,4, então 2,4x mais o 50. Está aí a função que relaciona a quantidade Y em ml com o tempo x de minutos, ok? Lembrando que a quantidade Y, pessoal, é esse f de x aqui, tá? Por isso, você, mas onde é que está relacionando o Y com x se eu não estou vendo o x aqui? O f de x, tá? É o y. Vamos lá. Letra B. Qual a quantidade y em ml acumulada após 30 minutos? Vou escrever o f de x sendo y, tá? Y é igual a 2,4 vezes, no lugar do x, eu vou colocar 30 minutos, vezes 30 mais 50. Então, faremos esse cálculo aí, 2,4 vezes 30 e somaremos com 50. Já pensou aí quanto que dá 2,4 vezes 50? Perdão, 2,4 vezes 30? 2,4 vezes 30. Vai dar 72. Então, nós teremos 72 mais 50, y é igual a 122. Então, qual a quantidade de y em ml acumulada após 30 minutos? 122 ml, seria esse valor aqui, certo? Então, observe como a taxa de variação média, ela nos ajuda a encontrar a função e resolver questões relacionadas a isso. Uma questão dessa pode ter caído no Enem, pode ter caído em um concurso, em um vestibular, e você teria a chance de resolver de uma forma melhor, sabendo taxa de variação média.
Vamos resolver a segunda questão? Vamos lá. Um estudante saiu de casa atrasado para chegar à escola e acabou esquecendo de carregar a bateria do seu celular completo. No momento em que ele saiu de casa, às 7 horas da manhã, a bateria estava com 80% de sua carga. E às 8h30, quando foi liberado para o primeiro intervalo, a bateria estava com 65%. O gráfico a seguir mostra a situação. Então, vamos lá. Nós temos aqui que às 7 horas ele estava com 80%, às 8h30, 65%. Houve uma queda de 15% em 1h30. Então, a cada 30 minutos, ele diminuía 5%. Nem precisamos resolver usando taxa de variação, tá? Eu acho interessante resolvermos algumas vezes sem precisar usar a fórmula, para você entender que algumas questões utiliza-se dessa fórmula, outras, por dedução, é possível fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Então, como qualquer aluno faria, 1h30 depois, às 10, já teria caído mais 15%. Então, ele estaria agora com 50%. Às 11h30, ele estaria com 35%. 11h30. Às 13h, ele estaria com 20%. Então, como eu falei no início, está diminuindo 5% a cada 30 minutos. Então, para diminuir mais 10%, seria a cada mais 1 hora. Então, se aqui era às 13, para chegar em 10%, às 14. Letra A. Ok? Então, a taxa de variação média, observe que ela continue descarregando de maneira linear e não seja carregada mais. O horário em que a carga estará com 10% será às 14 horas. Por quê? Porque nós estamos falando de uma função afim. Ele está decrescendo de maneira linear. E aí fica fácil de entender como funciona. Agora vamos para a última questão. Essa é um pouquinho mais complicada. Nós temos aqui o gráfico de uma função afim. E aí ele quer saber. A função afim f de x é dada por. Então nós temos aqui a função. Eu posso determinar que essa coordenada aqui, o x é 0 e o y é 1. Já esse segundo ponto aqui, o x ele é 4 e o y é 0. Eu consigo determinar qual é a minha função a partir desse valor? Eu já sei que quando x é 0, pessoal, o valor em y é o b. Então, descartamos, vamos lá, letra D, letra C. Sobra somente A, B e E. Por causa desse 1 aqui, eu já consigo descartar algumas alternativas. Então, vamos lá. Vou calcular a taxa de variação média, TVM, onde eu sei que é y2 menos y1, x2 menos x1. Agora eu vou substituir os valores que eu tenho aqui. Vamos lá. 0 menos 1. 0 menos 1 dividido. E o x2, 4 menos 0. Vai sair algum cálculo daí? Nós vamos ter menos 1 sobre 4. Fazendo essa divisão aqui, vai dar menos 0,25. Menos 0,25. Então, se eu sei que no meu f de x, o a é menos 0,25x e o b é 1, que nós descobrimos aqui, mais 1, a única alternativa que representa esse valor é a letra B. Então, essa função aqui está
condicionada à letra B, seguindo essa reta que foi dada na questão. E eu espero que você tenha entendido como calcular a taxa de variação média, tenha aprendido a fórmula para poder aplicar em questões futuras quando você for resolver. Muito obrigado pela sua participação nessa aula de hoje e até a próxima aula.